O segredo espiritual. Olá, eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, um espaço onde exploramos os mistérios do universo e os caminhos que levam à nossa essência mais pura. Se você está aqui, não é por acaso. Há uma força maior que o trouxe até este momento, e é porque você é o escolhido. Este vídeo contém algo que pode transformar a sua jornada e revelar respostas que talvez você nem soubesse que procurava. Mas aqui vai o segredo. Tudo só fará sentido se você assistir até o final. Cada palavra e cada ideia foram feitas para você, porque há algo profundo esperando para ser descoberto. Está pronto para desvendar? Então vamos juntos. Por que você bateu a porta desse vídeo? É uma pergunta que convida a mergulhar em um mar de reflexões, especialmente para quem a encontrou no acaso, como quem tropeça em um guarda-chuva perdido na calçada. Entretanto, é bem sabido que no reino da espiritualidade, os encontros inusitados costumam ser como setas apontadas pelo cosmos, nos direcionando para o que devemos enxergar, escutar ou experimentar. É curioso notar como uma penca de indivíduos que encontra nossa mensagem costuma acreditar que existe uma força maior atuando nos bastidores. Não é apenas uma questão de procurar diversão ou passar o tempo. Existe um chamado íntimo, uma percepção de que há um universo todo a desbravar. Para quem sempre andou por aqui como se fosse um peixe fora d'água, quase como se o planeta estivesse fora do seu mapa, essa mensagem pode tocar fundo no coração. Há uma sensação quase mágica de estar ligado a algo superior, que vai além do que conseguimos compreender de maneira comum. Quem sabe você já tenha ouvido aquele eco suave na sua alma, uma leve murmuração que revela que existe algo além, que você faz parte de uma aventura especial e inigualável. Com o passar dos anos, uma montanha de gente tem dividido a impressão de estar numa caça ao tesouro, em busca de sentido e razão que vão além do que se vê à primeira vista. Na realidade, essa procura é como um tempero indispensável no nosso crescimento interior. Ao discutir o que chamamos de chamado espiritual, é fundamental ter em mente que não se trata de um bilhete premiado para a fama ou um convite para inflar o ego como um balão de festa. Bem diferente disso, a ideia é descobrir um sentido maior, algo que não só impulsiona o próprio desenvolvimento, mas também engrandece a comunidade. Trata-se de como o nosso crescimento individual dançarino se entrelaça com a harmonia do planeta que nos rodeia. A nossa ligação com o sagrado pode nos empurrar a sermos protagonistas espertos e antenados na melhoria do que nos rodeia. Aceitar esse convite é como pegar a estrada de uma vida repleta de propósitos e sentidos. Se você é do tipo que o coração faz uma maratona ao ouvir essas frases, ou sente um frio na barriga que parece ter saído de um filme de terror, pode apostar que essas emoções são muito mais do que apenas uma mexida no corpo. Essas pistas revelam que esta mensagem está ressoando com uma verdade que mora dentro de você, uma verdade que talvez você já tenha saboreado, mas que só agora começou a brilhar como uma estrela no céu da sua consciência. Sentir essa vibração é como receber um convite para reencontrar sua verdadeira identidade, para explorar novamente a alma da sua caminhada única. Na história, os que a sabedoria das eras teve a boa vontade de selecionar não eram os que corriam atrás do sol, mas aqueles cuja natureza brilhava tão intensamente que a grandeza vinha como mariposa atraída pela luz. Eles sempre foram, e continuam sendo, os faróis, os magos, os sonhadores em seus povos. Não foi por conta de um rótulo ou medalha brilhante, mas pela ligação espontânea e firme que tinham com o sagrado, algo que eles viviam em sua essência. As vivências deles, longe de serem um mero acaso, eram como uma sinfonia bem ensaiada, guiando-os por um caminho que pedia tanto humildade quanto garra, uma trilha que os encaminhava a um destino tão grandioso que sozinhos seriam incapazes de entender. Reconhecer-se como parte da seleção é, no fundo, um chamado para abrir os olhos. Não se trata de um acontecimento isolado, mas sim de um rio interminável de autoconhecimento e ligação com o divino.
Nesta sequência de descobertas que sugerimos, você será levado a identificar os 7 indícios dessa ligação intensa, permitindo que você navegue por sua jornada com mais lucidez e segurança. Desejamos que suas vivências não apenas reforcem sua missão, mas também alimentem sua crença nesta jornada de alma. Nesse caminhar, o importante não é ter todas as respostas na ponta da língua, mas sim manter a mente como um livro em branco, sempre aberto ao aprendizado e às surpresas que a vida traz. Trilhamos uma estrada que estimamos e nos empenhamos em desbravar, na expectativa de que cada um de vocês descubra o que mais toca suas essências e as verdades que moram em cada um de nós. Ao mergulhar nessa viagem ao seu íntimo, tenha em mente que cada passo é uma chamada para a metamorfose. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Esse processo não se resume apenas a trocar quem você é, mas sim a dançar ao som da sua própria melodia, vivendo de forma mais genuína e em harmonia com a sua verdadeira essência. É como desenterrar um tesouro escondido dentro de você e ter a ousadia de deixá-lo brilhar no cenário da vida, não com o peso de um comando, mas como a dança suave de uma onda que se revela livremente. Essa transformação é uma dança entre o individual e o comunitário, já que, ao descobrir sua trilha, você espalha automaticamente essa vibração para aqueles que caminham ao seu lado. A jornada espiritual é, na verdade, uma trilha que mistura o mergulho interior com a movimentação pelo mundo fora. Ao se lançar nesse saber ancestral, você não apenas aperfeiçoa suas peripécias e intuições, mas também joga uma água fresca no moinho do coletivo, ajudando a aprimorar a engrenagem da vida. Toda conquista individual cria ondas de efeito que se disseminam além de sua pessoa, abrindo caminhos para que a evolução espiritual se alastre e alcance aqueles que ainda não abriram os olhos para essa sabedoria. O peso que acompanha essa abertura de olhos é imenso, mas por outro lado, traz uma satisfação tão grande quanto um banquete de delícias. Nessa dança maluca da vida, é fundamental ter a sensatez de admitir que, no fundo, somos todos estudantes aprendendo com os tombos e as risadas pelo caminho. Mesmo que a gente dê passos largos, sempre aparecerão novas lições, como estrelas que piscam no céu da sabedoria, e jeitos fresquinhos de colocar em prática tudo o que já sabemos. Manter as portas da mente e do coração escancaradas para o desconhecido é como regar uma planta. Sem essa água, não há como florescer. Esse início possibilita que você receba cada momento como um ingrediente especial na receita da sua jornada, sempre lembrando que a vida apresenta um novo frescor a cada segundo para você se desenvolver. Nesta jornada sobre os eleitos, vamos desvendar os inúmeros sinais que surgem nas trilhas de suas existências. Esses sinais não têm a missão de colocar sua essência em uma caixinha, mas sim de mostrar o quão brilhante você pode brilhar na constelação da vida.
Te convido a mergulhar de cabeça e com os olhos bem abertos, desvendando com um olhar curioso e sincero o que esses sinais podem revelar na sua caminhada pessoal. Cada um de nós carrega talentos especiais, como pequenos tesouros esperando para ser descobertos. É ao desvendá-los que encontramos a verdadeira vocação que nos faz vibrar. Vale a pena destacar que nenhuma alma solitária deve trilhar essa estrada sem companhia. Há uma trama etérea de espíritos semelhantes, unidos pela fome de verdade e sentido, que se sustentam uns aos outros nas revelações e nas adversidades que aparecem no caminho. Dividir suas vivências e lições com os outros não apenas reforça suas próprias compreensões, mas também acende a chama da inspiração nas pessoas, incentivando-as a ativar seus próprios alarmes internos. A travessia espiritual ganha novos ares quando damos as mãos, trocando saberes e florescendo em harmonia. Ao continuarmos essa jornada, dê uma folguinha e envolva-se na magia e na maravilha da sua própria vivência como ser humano. Entenda que você é um artista da própria vida e que suas decisões e desejos têm o poder de esculpir o universo de formas surpreendentes e benéficas. Descubra a felicidade nas pequenas maravilhas que aparecem a cada dia e nos pensamentos que brotam nas horas de sossego e contemplação. Dessa forma, cada passo na jornada espiritual transforma-se em uma dança encantada de descobertas e invenções. Atender a esse chamado é como dançar com a própria essência, mergulhando de cabeça nas águas da verdade interior e se comprometendo a dar os pulos que levam à realização dessa sinfonia existencial. Enquanto desbravamos essa jornada iluminadora de mãos dadas, anseio que você descubra a luz e a motivação essenciais para seguir firme em sua viagem interna. Que suas revelações não apenas tornem sua vida mais rica, mas também acendam a luz no trilho de todos que se atreverem a embarcar nessa jornada em busca de sabedoria e laços espirituais. Entender quem realmente é escolhido requer um olhar que transcende as banalidades e as etiquetas que a sociedade costuma despejar sobre nós. Não se trata de pessoas que ostentam algum tipo de status elevado ou que se acham acima do restante da turma. Na real, os selecionados são aqueles que, de forma intensa, estão conectados a uma essência celestial e a uma verdade que transcende as fronteiras dos desejos individuais. Em diversas culturas e épocas, essas essências foram chamadas de 1001 formas: oráculos, gente que sabe das coisas, almas do além, curadores de causas perdidas, entre muitos outros adjetivos. Contudo, a ideia de ser selecionado não está atrelada a uma escolha celestial, apesar de ser uma suposição comum. É um chamado cósmico que sussurra aos ouvidos de certas pessoas, instigando-as a abrirem os olhos para uma jornada grandiosa. A revelação dos privilegiados frequentemente se manifesta em meio a vivências de grande angústia ou quando se deparam com problemas que parecem verdadeiros dragões a serem derrotados. É incrível como essas pessoas têm a audácia de atender a esses convites, não importando os desafios que possam enfrentar ou o quão maluco seu percurso possa parecer em relação ao que a sociedade considera normal. Os selecionados são como estrelas cadentes que cruzam o céu, deixando de lado seus próprios desejos e abraçando uma causa maior, onde suas vidas se tornam uma sinfonia a serviço do bem comum. E mesmo que ganhem uma infinidade de etiquetas, esses indivíduos apresentam traços que permanecem eternos e pertencem a todos. Entre esses atributos comuns, surge uma sabedoria interna que se mantém sólida, guiando suas atitudes e escolhas. Esse sentimento de razão de viver nutre suas existências, guiando-os por uma trilha que não é apenas recheada de significados, mas também é uma verdadeira oferta ao bem coletivo. Na arena da vida, os selecionados vestem a capa de curadores e faróis espirituais, navegando na convicção de que suas existências ecoam em dimensões que fogem ao palpável. Esse convite para abraçar uma causa mais grandiosa, entretanto, não vem sem suas pedras no caminho. Na verdade, está como um quebra-cabeça complicado e eterno que esculpe com maestria a rota daquele que foi selecionado.
Ao trilhar esse caminho, repleto de desafios e uma determinação à prova de balas, os eleitos absorvem vivências de uma intensidade que raramente se encontra nas narrativas de vida alheias. Essa aventura põe à prova os padrões e, em diversas ocasiões, ultrapassa as barreiras que a sociedade costuma considerar como conveniência ou segurança. Todavia, é precisamente essa trilha nada ortodoxa que possibilita a eles impactar as existências de um jeito que se assemelha à magia ou até mesmo a desatino, para quem continua preso apenas ao que é palpável. Dessa forma, as pessoas selecionadas brilham como faróis, não porque almejam ser capitães do navio ou mandar no pedaço, mas sim porque navegam por princípios e realidades que superam sua própria existência. E ao trilhar esse caminho, contagiam as pessoas próximas a também atenderem ao eco das suas próprias aventuras espirituais. Essa troca de evolução e conhecimento tece uma teia pulsante de despertamento em conjunto, que ecoa e se prolifera além de qualquer barreira ou limite concreto. Nesse incessante mergulho na piscina da verdade e da ajuda ao próximo, os eleitos descobrem um prazer só deles, uma tranquilidade que brota da convicção de que estão dançando conforme a música do seu verdadeiro propósito. A faísca que eles acendem não fica só na superfície, mas remodela profundamente a alma de quem tem a sorte de encontrar seu caminho. Cada conversa, cada bate-papo, se transforma em uma chance de transformação, permitindo que outras criaturas se enxerguem nesse vasto baile do universo e abracem o convite para desabrochar todo o seu potencial infinito. É simplesmente incrível notar que, mesmo quando as coisas apertam, os eleitos mantêm uma garra inabalável, servindo como verdadeiros faróis da habilidade humana em se conectar com o sagrado. Esse exemplo é uma prova do que é realmente existir com intenção, navegando pelos obstáculos com charme e firmeza. Quando dividimos essas experiências, criamos uma ponte mágica que nos permite todos nos unirmos a essa fonte infinita de conhecimento e afeto. Essa ligação com o saber e o amor que permeiam o universo é o verdadeiro sinalizador da trilha dos privilegiados. Eles sacam por intuição que o verdadeiro valor das suas existências não se deixa aprisionar pelos grilhões do mundo material. Ao invés disso, sua vida é bordada com tramas de conhecimento profundo e solidariedade, que muitas vezes ganham força por meio das vivências e percalços que cruzam seu caminho. Com essa clareza, conseguem ultrapassar os muros da visão habitual e agir como se dançassem ao compasso de uma sinfonia maior, onde suas ideias e comportamentos estão sempre sintonizados com um propósito elevado. Os selecionados não se consideram os donos da verdade absoluta, nem tampouco se veem como aqueles que merecem ser seguidos sem questionamentos. Eles colocam a humildade na primeira prateleira da estante da vida, sempre prontos para absorver lições da convivência e das trapalhadas que viveram. Esse portal abre as portas para uma evolução incessante, como um carrossel de saberes e lições que enriquece não só a vida de quem aproveita, mas também de todos que têm a sorte de esbarrar em suas trajetórias. Isso os coloca em um pedestal especial, como faróis brilhantes, prontos para guiar e ser amigos de inúmeras almas que navegam em mares de dúvidas. A simples seleção não garante que estejam desprovidos de incertezas ou percalços pelo caminho. Assim como todo mundo, também passam por fases de dúvidas, mas a grande sacada está na forma que cada um lida com essas encrencas. Eles enxergam os percalços como passagens secretas para evoluir e abraçar novamente a trilha genuína que os espera. Essa visão proporciona uma energia interna que muitos podem considerar estranha, mas que é completamente ao alcance de qualquer um que esteja pronto para se aventurar na trilha da autoconhecimento. Em suas jornadas, os selecionados têm um sonho em comum: acender a luz da consciência coletiva e auxiliar a humanidade a redescobrir seus próprios superpoderes espirituais. Eles não desenham um trajeto definido, mas revelam através de suas histórias de vida a mágica capaz de transformar tudo por meio do amor e da sinceridade.
Esse objetivo aparece não só em palavras grandiosas, mas também nas pequenas gentilezas e gestos amorosos do dia a dia. Dessa forma, são provas coroadas de que o sagrado pode se esconder nas pequenas sutilezas da rotina diária. A aparição dos sortudos é como um alerta luminoso, mostrando que cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de se sintonizar com essa convocação divina. Eles nos mostram que a jornada espiritual não é um privilégio de uma elite, mas um chamado universal a todos os que buscam a serenidade interna e desejam trilhar uma existência repleta de propósito e ajuda ao próximo. Quando damos uns passos ao lado deles, percebem que a viagem espiritual se assemelha a uma coreografia envolvendo nosso ser e o imenso cosmos, um vai e vem constante de oferecer e acolher, de lições e descobertas, que parece não ter fim. A graça do recado dos selecionados reside na sua pureza. Não é preciso dançar em círculos ou seguir regras de ferro. O verdadeiro mistério da espiritualidade mora na habilidade de amar e de estar de corpo e alma no agora. Na verdade, todos nós guardamos uma chispa divina adormecida em nosso interior, ansiosa para ser acionada e brilhar. Valorizar e alimentar esse laço é, quem sabe, um dos maiores mimos que podemos oferecer tanto a nós quanto ao universo. A odisseia dos privilegiados nos faz refletir que, não importa a bagagem que carregamos ou os percalços que possam aparecer, temos sempre a chance de dar um novo pontapé, colorindo o amanhã com um brilho radiante e repleto de oportunidades. Quando acolhemos essa realidade, nos inserimos em uma corrente poderosa, uma maré de mudança espiritual que pode reconfigurar a própria essência da humanidade. Dessa forma, aos pouquinhos, somos convocados a escutar nossos próprios sussurros internos, a balançar no ritmo da sabedoria dos que já brilharam e a nos harmonizar com a melodia cósmica que, como um maestro, nos guia de volta ao amor. As características únicas dos iluminados são cativantes e nos convidam a um mergulho profundo no que realmente é viver com intenção e uma conexão espiritual vibrante. Todo escolhido, mesmo que siga seu próprio caminho e manifeste sua missão de forma singular, possui uma qualidade fundamental em comum: uma sabedoria interna vastíssima. Esse tipo de conhecimento é singular, pois não pede aplausos de fora e costuma dançar chá-chá-chá com a lógica convencional. Desde os primeiros passos, os selecionados experimentam uma conexão profunda e misteriosa com algo colossal. É essa ligação sutil que os orienta, mesmo quando a confusão impera ou as situações ao seu redor soam como um quebra-cabeça sem solução. Essa percepção é o que os lança numa jornada em busca de uma existência repleta de significado. Eles percebem de forma quase mágica que viver vai muito além daquela ideia batida de sucesso ou de ser feliz. O sentido que eles percebem, que a princípio pode parecer uma nebulosa desconexão, vai se iluminando como um farol em meio à tempestade, à medida que se deparam com provações que renovam suas almas. Essa é a trilha que os ajuda a aprimorar sua meta e atingir um lugar de serenidade e luminosidade na alma. Uma característica bem notável é a empatia, quase como um superpoder que aqueles que foram selecionados carregam dentro de si. É uma habilidade de tocar as cordas do sofrimento e da alegria alheia de um jeito que vai além do olhar habitual. Essa compaixão nas alturas pode, de forma curiosa, se transformar em um fardo emocional, já que essas pessoas captam intensamente as vibrações do ambiente como esponjas da sensibilidade. Entretanto, essa percepção não é uma fraqueza, mas um superpoder capaz de promover cura e estabelecer laços. Deixa que espalhem conhecimento e ofereçam uma mão amiga, pintando com traços eternos e revolucionários as histórias das pessoas que cruzam seus caminhos. A genuinidade que brota deles é indiscutível, já que vem de um ponto de intensa percepção e carinho. No entanto, é um engano muito recorrente acreditar que ser um favorito garante um caminho repleto de mimos e regalias. Na real, essa aventura carrega um peso nas costas e, em várias ocasiões, nos empurra a encarar obstáculos de grande monta. A trilha do selecionado exige uma sinceridade genuína e uma vontade incessante de absorver ensinamentos e evoluir,
mesmo que isso envolva enfrentar desgostos e dificuldades. Esses perrengues, por mais cabeludos que possam parecer, são como um tempero importante para apurar sua essência e alinhar suas energias a fim de realizar a tarefa que veio fazer neste mundão. É nas dificuldades que a verdadeira essência é esculpida, como um ferreiro forjando uma espada, extraindo o poder das tribulações e convertendo-as em degraus para o crescimento e um sentido na vida. Os selecionados não navegam em mares calmos, mas são os navegantes que transformam tempestades em pérolas de sabedoria. Essa habilidade de transformar os perrengues da vida em degraus para a evolução não só reforça o próprio ser, mas também dá um empurrãozinho para ajudar outros a trilhar essa estrada. É necessário ter peito para enfrentar o sofrimento e uma boa dose de persistência para descobrir um sentido nessas tempestades da vida. Entretanto, é essa audácia que os habilita a criar um rastro de conhecimento e afeto que ecoa muito além do aqui e agora, atravessando as fronteiras do palpável. Enquanto trilham essa estrada, os selecionados contagiam a todos ao seu redor a ir atrás e escutar o seu próprio apelo divino. Funcionam como luzes cintilantes de esperança e motivação, não apenas com discursos eloquentes, mas com atitudes que espelham suas crenças e valores mais enraizados. Esse pacto com a evolução espiritual, tanto individual quanto em grupo, é o que realmente distingue os selecionados. Eles nos demonstram que habitar sob a luz de um objetivo maior é não só viável, mas também uma fonte de satisfação profunda, como encontrar uma pepita de ouro no meio de uma mina de pedras. Esse pacto faz com que suas características universais ultrapassem barreiras culturais, lugares e eras, atingindo o âmago do ser humano. Neste caminho de se conhecer e ajudar os outros, os selecionados descobrem uma serenidade única, como uma brisa suave que acaricia a alma. Essa tranquilidade não é só a falta de brigas, mas sim abraçar com leveza o próprio percurso, ciente de que cada vivência é um passo essencial na valsa universal. Eles nos puxam para uma dança de introspecção, lembrando que em nosso interior habita um poder de conexão e de encontrar um sentido. Ao nos lançarmos de cabeça nesses pedacinhos que formam nossa essência, adentramos uma imensa colcha de retalhos do despertar espiritual, onde cada linha desenha uma nova narrativa de afeto, mudança e conquistas. Essa colcha de retalhos espirituais nos entrelaça em uma trama invisível, na qual cada um de nós adiciona sua própria nuance e característica. Aqueles que brilham como estrelas guiam nossos passos, nos provocando a explorar e abraçar as virtudes que habitam em nosso interior. Nos encorajam a enxergar além das barreiras criadas por expectativas alheias e a desbravar a imensa riqueza de nossas habilidades do espírito. Essa jornada não se destina a alimentar vaidades, mas a descobrir um espaço de tranquilidade genuína, onde cada um possa abraçar sua verdadeira essência e viver de maneira autêntica. Os selecionados, com suas existências repletas de intenções, nos revelam que existe uma beleza discreta em seguir a voz do coração. Eles não se importam em moldar suas vidas segundo os parâmetros tradicionais de sucesso. Ao contrário, sua plenitude surge do ato de abraçar suas próprias verdades. Essa lição nos revela que o verdadeiro triunfo é, na essência, algo extremamente pessoal e que não se passa adiante, além de estar atrelado à forma como conseguimos deixar nossa marca única neste vasto palco que é a vida. Não é sobre conquistar montanhas ou ganhar medalhas brilhantes, mas sim sobre a habilidade de acender a luz nas vidas alheias de maneira profunda e alegre. Ao nos inspirarmos nos selecionados, descobrimos a importância de saborear os instantes de calmaria e reflexão, que nos ajudam a reatar os laços com nossa verdadeira essência e a captar os murmúrios do nosso eu profundo. Esses instantes são verdadeiros tesouros e com frequência nos oferecem lampejos de sabedoria que iluminam nosso caminho na esfera espiritual. A rotina de prestar atenção ao nosso próprio eco, reconhecendo as ondas das nossas emoções e os sussurros da intuição, nos deixa cada vez mais coladinhos à nossa sabedoria singular.
Os eleitos nos fazem recordar que, ao nos guiarmos pela nossa própria estrela interna, entramos em sintonia com um rio natural que nos conduz a realizar nossa melhor versão. Na agitação do nosso dia a dia, podemos facilmente nos deixar levar por distrações e nos esquecer daquela vozinha que ecoa dentro de nós. Por outro lado, é exatamente nesse turbilhão de loucuras que os sinais dos eleitos podem atuar como um alerta contínuo, mostrando que a verdadeira bússola está dentro de nós. Ao semear essas sementes em nosso cotidiano, não só mudamos a forma como enxergamos a vida, mas também iluminamos o universo que nos cerca, formando um ambiente em que outros possam florescer em busca de suas próprias realidades. Viver a nossa verdade é como embarcar em uma odisseia repleta de percalços, guiados pelos princípios que os sábios nos legaram. Essa travessia não traz apenas um possível florescimento do indivíduo, mas também uma sinfonia harmônica com o cosmos e com os personagens que cruzam nossas trilhas. Ao nos jogarmos de cabeça nessa jornada destemida, abrimos a porta para sentir a magia do agora e a dançante ligação entre todas as partes do universo. Essa percepção expandida nos habilita a enxergar a nós mesmos como artistas dessa incrível galáxia, onde cada ato, cada fala e cada ideia tem a força de gerar uma maré de mudanças benéficas. Essa percepção nos chama a agir com propósito e a perceber a força que possuímos para esculpir nosso futuro, tanto individual quanto em conjunto. É um chamado para mergulhar de cabeça na nova fase de iluminação, onde cada um de nós, ao descobrir e deixar brilhar suas características de privilegiado, ajuda na transformação espiritual de toda a galera. Ao abraçarmos a autenticidade e o sentido da vida, nos transformamos em dinamizadores da transformação, não apenas em nossa jornada pessoal, mas também na trama completa da existência que nos circunda. Dessa forma, ao nos deixarmos levar pelas características únicas dos selecionados, somos impelidos a mergulhar em nosso interior, a descobrir a beleza infinita que reside em nossas essências e a fazer parte da enorme colcha de retalhos que entrelaça as fantasias do cosmos. Todos nós carregamos dentro de nós a centelha de um eleito, prontos para dançar ao som do amor e da sabedoria que permeiam o universo. Ao fazermos isso, deixamos essa magnificência brilhar nas pequenas ações do cotidiano, transformando o comum em algo extraordinário. Os selecionados se assemelham a espelhos que mostram o que todos nós somos capazes de conquistar. Influenciados por aqueles que já pavimentaram a estrada, seguimos lado a lado na busca por uma existência repleta de sentido e valor. A convocação do espírito pode surgir de formas inesperadas e delicadas, como um suave sopro que nos desperta para uma dimensão mais ampla, um significado de viver que ultrapassa as aparências. É curioso como várias pessoas começam a notar esse apelo quando a insatisfação com o dia a dia se transforma numa sombra na alma, aquele zumbido persistente de que um pedaço do quebra-cabeça ainda não se encaixou. Esse inquieto sussurro nos incita a nos lançar em uma jornada fervorosa em busca de sentido, pelas explicações que as cotidianidades desgastadas não conseguem desvendar. Isto conduz a uma caça que foge das amarras do comum, uma procura que surge em pequenos episódios que, à primeira vista, podem parecer despretensiosos, mas que, ao serem observados com cuidado, fazem pensar que se encaixam demais para serem meras jogadas do destino. A dança desses instantes é, sem sombra de dúvida, o cosmos se movimentando, nos conduzindo de maneira suave rumo ao que realmente viemos fazer neste mundo. Pensar sobre isso nos provoca a avaliar até que ponto estamos prontos para abraçar o que não conhecemos. Em algumas ocasiões, decidir responder a esse apelo pode implicar deixar para trás tudo o que já sabemos, o que pede uma coragem de leão e uma fé inabalável no percurso que se apresenta, mesmo que ele seja um mistério encoberto. Trata-se de se deixar levar pela correnteza da existência, segurar firme a essência que mora em nosso interior e acreditar que cada passinho nos aproxima de nosso magnífico destino.
Esse trilho de entrega é, para mim, uma das passagens mais encantadoras da jornada espiritual. Nesse caminho, as dificuldades não são apenas barreiras, mas ingredientes fundamentais do prato cheio que é a nossa evolução. Encaro as adversidades como professores camuflados, trazendo ensinamentos que nunca pegaríamos de outro jeito. Eles se assemelham a uma chama ardente que transforma o ferro, indispensáveis na criação da firmeza e ternura que nos empodera. Os percalços da vida atuam como personal trainers da alma, preparando-nos para a grande aventura espiritual. Cada desilusão e cada baque são como um soco na barriga do nosso ego, afinando nossas almas e fortalecendo nosso espírito, revelando o verdadeiro poder que carregamos dentro de nós. Adoro imaginar a trajetória do eleito como uma epopeia digna de heróis, parecida com aquelas lendas ancestrais e as histórias de aventuras que nos encantam desde a infância. Essa analogia nos brinda uma visão intensa. O selecionado, como um valente guerreiro, inicia sua trajetória em um universo comum, mas em um piscar de olhos é convocado para uma missão grandiosa repleta de desafios que o metamorfoseia em uma nova essência. Nesse caminho cheio de aventuras, o protagonista conta com amigos leais, batalha com obstáculos e, ao final, volta para casa todo mudado, com um novo olhar sobre suas habilidades e seus objetivos na vida. Tudo isso me leva a refletir sobre como nossas existências se assemelham a contos épicos, onde cada um de nós carrega a chama para atender ao nosso destino espiritual. Como o protagonista de uma epopeia, buscamos nossos companheiros de... Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Jornada, encaramos nossos fantasmas e, em meio a tempestades de desafios, passamos por revelações que nos guiam a entender melhor quem somos e o que rola nesta vastidão cósmica. Essa mescla de vivências, sejam elas as que acendem luzes ou aquelas que tiram o nosso sossego, nos empurra a uma jornada constante de crescimento espiritual. É um sinal inegável de que, ao respondermos à convocação, não estamos somente alterando nossos próprios destinos, mas também ajudando a edificar uma obra grandiosa além de nós. À medida que mergulhamos mais fundo nesse caminho espiritual, nos damos conta de que cada passo possui sua própria marra e faz parte do nosso amadurecimento tanto pessoal quanto espiritual. Ao ponderarmos sobre o chamado espiritual e sua essência delicada, torna-se evidente que essa não é uma trilha fácil para os tímidos de alma. É necessário possuir uma bravura digna de aplausos para atender ao chamado, principalmente quando ele nos empurra para regiões inexploradas e desafiadoras, muito além das nossas áreas de conforto. Vez por outra, nos pegamos questionando se estamos realmente trilhando a estrada certa, principalmente quando as adversidades parecem estar fazendo um boneco de pano com nossa resistência e fé. Entretanto, cada dificuldade superada funciona como um tijolo na edificação do caráter e da essência pessoal. Descobrimos pelas andanças da vida que as coincidências são como miragens no deserto.
Na verdade, tudo são recados e ensinamentos que o cosmos nos joga na cara. Essas lições nos empurram a ampliar nosso olhar sobre quem somos e o universo que nos abraça. Elas solicitam que entreguemos os pontos, que deixemos as portas do aprendizado sempre entreabertas e que estejamos dispostos a acolher as mudanças que surgem como um presente inesperado. A conexão entre o chamado divino e a odisseia do herói nos oferece uma visão intrigante de como a vida se desenrola como um enredo de novela. É fascinante notar o quanto absorvemos de sabedoria ao mergulhar nos mitos e histórias que nos cercam desde eras longínquas. Valentes e valentes enfrentaram perrengues parecidos, e nas narrativas deles conseguimos enxergar um pedaço de nossa própria essência espelhada. Esse modelo clássico da aventura do herói prova que a corrida atrás de um significado e a vitória sobre obstáculos são vivências comuns entre nós, humanos. A cada passo dessa travessia, nós lapidamos talentos não só para superar nossas próprias encrencas, mas também para ser a luz na escuridão, ajudando e motivando os outros em suas aventuras pessoais. Essa habilidade de estabelecer laços com os semelhantes em um plano espiritual elevado é um dos maiores mimos do nosso propósito, já que nos proporciona a chance de erguer juntos nossa percepção. Uma porção de pessoas percebe que, ao seguir esse chamado, não está apenas satisfazendo um desejo profundo, mas também está participando de um projeto grandioso, agindo como farol ou bússola para quem busca entendimento ou um pouco de motivação. Dessa forma, entregar-se ao apelo espiritual é como alcançar o auge de uma montanha, onde se troca a corrida individual por uma missão que abraça o universo. Andamos lado a lado, entrelaçados por vivências que dividimos e por uma visão similar do que significa levar uma vida verdadeira e cheia de sentido. É nessa rede de relações que revelamos nosso poder genuíno e a capacidade de semear transformações benéficas, não só em nossas jornadas, mas também nas histórias da galera que cruzamos na estrada. Ao contemplarmos essa dança cósmica, vem à tona a necessidade de estar de braços abertos e coração cheio para acolher tudo que o universo nos oferece. O apelo espiritual é, na sua essência, uma chamada para mergulharmos nas profundezas de nosso ser e descobrirmos a força mágica que habita em cada um de nós. Conforme acolhemos esse convite, somos levados a um despertar que vai além do trivial, conduzindo-nos a uma dimensão onde descobrimos não só o nosso propósito, mas também a verdadeira paz e a alegria autêntica que emergem ao vivermos em sintonia com nossa essência. Os obstáculos que encontramos no caminho têm uma importância crucial na trilha do crescimento espiritual, pois surgem não apenas como provas, mas como explosivos motores de transformação e autoconhecimento. Ao refletirmos sobre aqueles que optam por seguir trilhas espirituais altaneiras, notamos que os desafios que atravessam são tudo menos simples. Essas vivências aparecem de mil jeitos, como turbulências na identidade, desilusões marcantes, problemas de saúde ou questões éticas cabeludas, cada uma delas moldando um pedacinho vital do espírito e permitindo que ele brote de forma mais verdadeira. Curioso perceber que em cada luta travada se esconde uma chance de ressurgir das cinzas. Essa jornada de transpor obstáculos permite que os privilegiados ampliem sua visão sobre a experiência humana, como se estivessem carregando uma lupa emocional, facilitando o ato de ajudar os outros com mais sentido e carinho. No cerne da jornada espiritual, paira a ideia de que antes de vestir a roupa terrena, a alma seleciona caminhos, traçando obstáculos que funcionam como degraus para a sua evolução e aprendizado. Sob essa ótica repleta de significado, cada obstáculo é uma peça fundamental no grande quebra-cabeça da vida, onde nada surge por mero capricho do destino. Portanto, cada barreira é uma chance de despachar aquelas porções do ego que já perderam a utilidade, dando espaço para que o eu autêntico, afinado com os objetivos e a missão da alma, apareça com mais intensidade e nitidez. Embora, à primeira vista, isso possa aparentar ser uma missão difícil ou até mesmo um pouco injusta, existe uma força secreta na arte de aceitar e se entregar ao caminho que estamos trilhando.
Existe uma grande sabedoria na arte de se entregar aos desafios. Ceder não é a mesma coisa que se deixar levar, mas sim uma demonstração corajosa e cheia de fé na dança da vida. Quando os preferidos se opõem ao que já está escrito nas estrelas, parece que a dor se estica como um chiclete, mas ao abraçar a mensagem escondida em cada perrengue, eles revelam uma fé que dança com o ritmo do universo. Essa aceitação vibrante, que se distancia da simples rendição, abre as portas para um crescimento sem fim, ao invés de se deixar afundar na impotência perante o que foge ao nosso controle. Conforme os eleitos enfrentam esses obstáculos, eles conquistam uma sabedoria singular, que não se encontra apenas nas páginas de um livro. É uma pérola de sabedoria que brota da vivência pessoal, aprimorando seu poder de guiar, curar e acender a chama da inspiração nos outros, transformando-se em heraldos da mudança pelo poder da aceitação e da firmeza diante das adversidades. A odisseia espiritual deles se reinventa e se robustece a todo instante. Isso dá a eles a chance de trilhar rotas de generosidade, não somente para encher seus próprios bolsos, mas também para alimentar e fazer brilhar a vida dos que estão por perto. Na trilha mística de um ser iluminado, as provações surgem como espinhos afiados, trazendo dor e dificuldade, mas também carregam o brilho da evolução e a luz do saber. Quando desafiamos esses monstros de frente, abrimos a porta para nos transformarmos em seres brilhantes, mais afinados com o que realmente viemos fazer neste baile da vida. Isso vai além de uma simples caminhada em busca do crescimento pessoal. É uma verdadeira odisseia que enriquece a alma, expandindo as fronteiras do chamado espiritual e permitindo que os sortudos ajudem a elevar a galera. No final das contas, os obstáculos são como um ferreiro que molda o metal da sabedoria, e ajudar os outros se transforma numa dança fluida do nosso verdadeiro ser, aquele que brilha e transborda compaixão ao atender a esse chamado. Quando encaramos as nossas próprias provas, a vida nos sussurra que cada dificuldade é, na verdade, um pacote precioso com a semente do nosso crescimento espiritual. É surpreendente como essa jornada de encarar desafios e vencer nos proporciona aprendizados que ficam para a vida toda, esculpindo nossas vidas de jeitos que, a princípio, nem conseguíamos conceber. Essa é uma verdade que ressoa como um tambor ancestral por todas as épocas e em todas as culturas e costumes místicos. Cada batalha que a vida nos apresenta não é apenas um percalço, mas uma chance de mergulhar nas profundezas da nossa alma e decifrar o que realmente acende a chama em nossos corações. É um convite à reflexão sobre o que nos proporciona serenidade e o que é, de fato, fundamental para o nosso contentamento e realização pessoal. Esse mergulho abrupto dentro de nós mesmos, muitas vezes, é o que nos ajuda a soltar aquelas peças do nosso eu que já perderam a utilidade na dança do nosso grande objetivo. Além de se reinventar, os sortudos que enfrentam essas batalhas frequentemente se veem como super-heróis, prontos para estender a mão a quem navega em mares tempestuosos de situações parecidas. Eles se transformam em mestres da alma não pelo blá 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 teórico, mas pela dança da vivência, pela escola da vida e pelas lições que vão colecionando no pé da montanha. Esse tipo de conselho pode ser um verdadeiro tesouro para quem está começando a trilhar sua própria estrada espiritual. Nesse aspecto, os obstáculos funcionam como um verdadeiro bootcamp espiritual, lapidando os eleitos para atender ao seu chamado de formas mais eficazes e marcantes. Ao enfrentar dificuldades, essas pessoas não só se desenvolvem como indivíduos, mas também se tornam verdadeiros faróis de liderança, capazes de iluminar e curar a comunidade que a cerca, espalhando a semente da transformação coletiva. Não dá para menosprezar a importância dos relatos daqueles que se transformaram verdadeiros maestros na dança da resiliência e da aceitação. Ao contarem suas narrativas e segredos, formam não apenas uma trilha, mas também uma teia de suporte entre eles, que nos estimula a enfrentar nossas próprias dificuldades como se abraçássemos um velho amigo.
Essa onda de motivação nutre o incessante ciclo de evolução e renovação da alma, onde cada indivíduo afetado pelas batalhas e triunfos alheios desperta para a sua própria energia interna e a capacidade de se transformar. Os desafios, na verdade, não são meramente barreiras no caminho. Eles são presentes camuflados, nos dando a oportunidade de reescrever nossa história e de declarar qual é nossa missão neste palco da vida. Eles nos fazem enxergar a nossa essência humana em comum e a luz que todos podemos alcançar juntos. Conforme cada um de nós se lança na sua própria aventura, acabamos virando faróis a brilhar e gerar esperança para quem está ao nosso redor, clareando a trilha com o conhecimento adquirido nas nossas próprias peripécias. Encontrar e incorporar os presentes espirituais são etapas valiosas na trajetória de alguém destinado a realizar um grande objetivo. Esses talentos, que surgem de formas variadas, vão além de meras capacidades, são verdadeiros portais que nos ligam de maneira profunda ao cosmos e à nossa própria essência celestial. Como se fossem bússolas mágicas indicando a rota, essas habilidades possibilitam que o privilegiado cumpra seu propósito existencial de maneira mais intensa e eficiente. Todo dom espiritual é como uma impressão digital, singular e especial. Ele pode se revelar como uma empatia que abraça o outro, uma intuição que sussurra verdades, habilidades de cura que dançam entre energias, visões proféticas que piscam como estrelas, ou uma percepção que vai muito além do que os olhos conseguem enxergar. É curioso perceber que tem gente que percebe essas habilidades desde pequeno, enquanto outros descobrem tudo de repente, como um gato que salta do nada em cima de uma mesa. Não importa quando essa verdade venha à tona, o surgimento desses talentos frequentemente traz um coquetel de empolgação e obstáculos, exigindo do selecionado uma dose de consciência e bom senso na hora de utilizá-los. Mergulhar essas habilidades no dia a dia não é algo que se resolve como um passe de mágica. É uma dança constante que pede um mergulho profundo em si mesmo e um treino focado. Nos primeiros passos, é normal que apareçam bagunças na cabeça ou até uma certa resistência, enquanto o selecionado busca acreditar nas suas próprias competências naturais, enfrentando as inseguranças que pipocam dentro dele e as respostas dos outros. É justamente nessas horas de dúvidas que contar com a ajuda de guias espirituais ou de uma turma que pensa parecido pode ser crucial, criando um cantinho acolhedor onde o afortunado pode investigar e aprimorar suas habilidades sem medo. Utilizar esses talentos não se resume apenas a garantir seu próprio bem. É como um convite para transformar essas capacidades em combustível para ajudar os outros e aquecer o planeta todo. As pessoas selecionadas são convocadas a usar suas habilidades para semear afeto, consertar corações e espalhar sabedoria entre os outros, transformando-se em verdadeiros mestres da transformação em seus bairros. Essa receita mágica transforma as dificuldades da vida em gestos de bondade, transformando vivências em ações que visam o bem-estar de todos. A verdadeira alquimia dos talentos espirituais acontece quando o selecionado abraça esses atributos como se fossem os tijolos fundamentais de sua própria essência. Ao se deixar levar pela correnteza espontânea da existência, regida por essas dádivas, você começa a agir por instinto, sintonizando-se com a sabedoria celestial que brota de seus talentos. Transformam-se em arcos pulsantes que ligam o universo tangível ao etéreo, ajudando aqueles à sua volta a afinar suas melodias internas e a soltar todo o seu poder de metamorfose. Quando a magia dos dons espirituais é bem dosada e usada com generosidade, ela arma uma sinfonia de vibrações que não apenas transforma a jornada do agraciado, mas também altera o tecido da comunidade onde ele está inserido, como um ponto de luz em meio ao nevoeiro. Esse percurso de desvendamento, acolhimento e entrega deixa uma impressão que nem o tempo apaga, ressonando fundo e duradouro, como um convite para que outros também explorem os caminhos da autoexploração e da iluminação.
A tarefa de entrelaçar os talentos espirituais na nossa rotina é como uma coreografia interminável, onde o conhecimento que brota de dentro se leva à prática lá fora. Pela estrada da vida, é bem comum que apareçam obstáculos e avaliações que nos empurrem a lapidar nosso entendimento sobre esses talentos e o jeito como os colocamos em prática. Esse eterno malabarismo de rever pensamentos e ajustar rumos é o que nos ajuda a expandir nossa atuação como os privilegiados do banquete da vida, sempre descobrindo jeitos fresquinhos de agradar e agregar ao grande mosaico coletivo. A cada passinho que damos para abraçar e utilizar esses talentos com atenção e responsabilidade, acumulamos uma montanha de vivências e saberes. Fica claro que essas ações não servem apenas para nos trazer vantagens individuais, mas estão aqui para desencadear transformações profundas no cenário que nos envolve. Essa percepção nos empurra a atuar com mais carinho, solidariedade e responsabilidade, servindo de inspiração para que outros também encontrem e façam uso de suas habilidades espirituais. Quando nos unimos à inteligência que emana de nossos talentos espirituais, começamos a enxergar como estamos todos dançando juntos na grande festa do universo, entrelaçados com cada criatura certa e errada. Os talentos servem como faróis que iluminam a ideia de que somos fios entrelaçados em uma tapeçaria cósmica, onde nossas atitudes, reflexões e desejos possuem a capacidade de afetar e esculpir essa realidade coletiva. Perceber essa conexão é como achar a chave que tranca a porta do nosso propósito espiritual, permitindo que a gente harmonize as tarefas do dia a dia com as nossas verdadeiras razões de viver. Conforme aprimoramos a arte de entrelaçar nossas habilidades no dia a dia, percebemos uma reviravolta na maneira como nos ligamos a nós mesmos e aos demais. Cultivamos uma fé mais robusta em nosso potencial e na nossa habilidade de enfrentar obstáculos, conscientes de que sempre contamos com o respaldo de uma energia superior. Essa certeza vai aumentando conforme percebemos como nossas habilidades brilham e deixam sua marca por aí, acendendo uma nova chama de ânimo para seguir em frente na nossa caminhada espiritual. Cada troca, cada gesto de ajuda e cada aventura de aprendizado empilhama novas camadas na nossa percepção sobre a nossa essência e o que conseguimos fazer. Estamos motivados a descobrir formas inéditas de mostrar nossos talentos e a procurar chances de dividir nosso conhecimento com quem pode colher bons frutos disso. Esse eterno vai e vem de evolução e auxílio nos metamorfoseia em faróis de claridade e afeto, além de nos transformar em provas ambulantes do que se pode alcançar quando nos ajustamos à nossa verdadeira missão. Ao nos deixarmos levar inteiramente por nossas habilidades espirituais, encontramos a essência mais genuína de quem realmente somos, construindo uma passarela mágica entre o sagrado e o nosso cotidiano. É essa coreografia divina entre o sutil e o palpável que nos faz plantar raízes em um clima de leveza e serenidade. Quando nos damos conta de que todos nós temos a habilidade de nos tornarmos uma onda de positivo, começamos a espalhar um efeito dominó de mudança que ecoa por todo o universo, iluminando os outros e construindo um tesouro eterno de afeto e conhecimento espiritual. Colocar em ação nosso papel e intenção é como dançar em um grande salão da vida, especialmente para aqueles que receberam as bênçãos dos talentos espirituais. É nesse canto que os devaneios e revelações que brotaram dentro da mente se transformam em movimentos que fazem ondulações de inspiração por aí. Este movimento não representa apenas uma sequência de raciocínio, mas sim um clamor da alma que não se pode ignorar. Para os privilegiados, o trabalho vai além de uma obrigação ou renúncia, é a expressão autêntica de sua verdadeira essência. Ao atuar com essa essência genuína, estão na verdade abrindo as portas para que o elo com o sagrado se manifeste em gestos palpáveis de afeto e empatia. Isso rola porque eles se dão conta de que tudo na vida é como uma grande teia de aranha, onde cada fio puxa o outro.
Desse jeito, ao cooperar com suas atitudes para ampliar a consciência do grupo, eles se transformam em fontes de conhecimento e motivação para quem ainda está navegando nas suas próprias aventuras. Essas aportações podem mudar de 1000 maneiras, desde transmitir conhecimentos, curar as feridas da alma e guiar espiritualmente, até se meter em causas sociais, produzir obras de arte ou descobrir maneiras inusitadas de se expressar. Toda ação é um espetáculo das habilidades únicas de cada indivíduo, unidas por uma meta coletiva. Deixar uma marquinha boa no mundo que ajude os outros a descobrir e abraçar seus próprios caminhos de vida. A cada movimento, apresenta-se uma oferta deliberada de apoio e motivação, gerando ondas de mudança que se estendem muito além do olhar próximo do escolhido. O entendimento de propósito é, assim, a linha mágica que entrelaça todas essas ações isoladas em uma obra de arte deslumbrante e harmoniosa. Esse sentimento de determinação funciona como uma estrela no céu, orientando cada passo dos afortunados. Ele os mantém em sintonia com seus princípios mais nobres e oferece a energia vital para escolhas audaciosas, frequentemente se aventurando por trilhas que, a princípio, podem parecer espinhosas ou que fogem do padrão da sociedade. Esse direcionamento oferecido pelo objetivo assegura que, apesar das tempestades, eles permaneçam firmes na jornada que realmente importa. Abraçar esse objetivo não é só abrir a porta para a alegria que vem da autorrealização. Também é como encontrar um oásis de tranquilidade e equilíbrio dentro de si mesmo. Enquanto os eleitos avançam nessa trilha de concretização de seus destinos, eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Notam que cada gesto de auxílio amplifica o poder vibracional de suas atitudes, ressoando em suas existências e convocando outras almas que estão prontas para despertar e explorar suas próprias habilidades e talentos. Esse jeito de existir, onde a tarefa e a intenção dançam em harmonia perfeita, possui uma força capaz de revolucionar cada ato realizado. Funciona como uma lanterna na escuridão, revelando que trilhar um caminho de maior união espiritual é não só viável, mas também uma verdadeira festa para a alma. Com toda a garra e inspiradores atos, os selecionados abrem as portas para uma sociedade mais alerta e em ascensão espiritual, acendendo uma centelha de despertar coletivo que suga a transformação pessoal em prol do bem maior. A influência que brota de se dedicar ao serviço e ao propósito é como uma onda que nunca se apaga, beneficiando não só quem recebe essa boa ação, mas reverberando por todo o planeta. Conforme mais pessoas se animam a conectar seus talentos ocultos com atitudes no mundo, formamos uma teia pulsante de brilho e reabilitação que invade nosso viver em conjunto. Os selecionados, ao abraçarem suas realidades de maneira tão genuína, fazem nascer as raízes de um amanhã em que mais indivíduos percebem e expressam a sua essência divina. Esse presente não é só um agrado para os dias de hoje. É uma joia rara que brilhará nas vidas das gerações que ainda estão por vir. A magia de dedicar-se a um objetivo maior está na melodia que se forma, um som sutil que embala os corações de todos que topam com os predestinados nessa jornada.
Essa dedicação ao objetivo brilha como um farol, conduzindo os demais rumo a uma existência repleta de sentido e conquistas. Não existe uma única rota desenhada. Cada um é convidado a desvendar o que o ato de servir e a razão de viver representam em sua jornada pessoal, dentro do seu próprio caleidoscópio de experiências e percepções. Percebemos que, independentemente do tamanho dos gestos de ajuda, sejam eles minúsculos como uma gota ou grandiosos como um oceano, cada um deles alimenta o desenrolar e a ampliação da sabedoria cósmica. Quando o assunto é serviço, não devemos nos restringir apenas a grandes empreitadas, mesmo que essas possam ser essenciais e levar a mudanças significativas. Os instantes que parecem comuns, repletos de carinho e de estar ao lado, frequentemente possuem uma força imensa para mudar tudo. Um sorriso sincero, uma palavra que levanta o astral ou um ato de gentileza podem semear transformações profundas na jornada de uma pessoa. É aqui que a mágica verdadeira se revela, onde toda conversa brilha como um farol, espalhando a luz que carregamos dentro de nós pelo universo afora. A influência do atendimento vai além do grupo. É como um baile de energias que se alimentam mutuamente. Quem se dedica a ajudar os outros frequentemente comenta que, ao estender a mão, experimenta uma verdadeira ressurgência interna, como se fossem banhados por uma chuva de energia renovadora, enchendo suas almas de vitalidade e motivação para seguir em frente na aventura da vida. Surge uma harmonia inata quando nossas habilidades brilhantes se juntam em prol de algo grandioso, como se fosse uma dança entre o que cada um deseja e a saúde do coletivo. O propósito não é como um ponto final em um mapa, mas sim uma energia pulsante e vibrante que cresce junto com a pessoa, se enraizando a cada nova vivência e descoberta que surge no caminho. Ao acolhermos nosso propósito de existência, passamos a estar mais abertos às chances de evolução e ensinamentos que aparecem na jornada da vida. Os desafios, frequentemente encarados como barreiras, se tornam verdadeiros professores que nos ensinam a fortalecer nossa determinação em relação ao nosso caminho espiritual. Elas nos instigam a desvendar as várias camadas que habitam em nós, estimulando-nos a derrubar muros e a ultrapassar as amarras que nós mesmos criamos. Aqueles que se dedicam com afinco ao seu ofício e ao seu ideal constroem uma história que atravessa eras e se transmite de geração em geração, como uma chama que nunca se apaga. Eles semeiam mudanças que brotam muito tempo após o plantio de suas primeiras ações. Esse presente espiritual é como o amor em sua essência mais cristalina, que se expande como um bom vinho quando é dividido entre as pessoas. Ao pensarmos no efeito que os eleitos exercem sobre nosso planeta, fica claro que eles não só guiam com suas próprias ações, mas também abrem as portas para uma nova fase de entendimento ampliado. É essa ascensão espiritual em massa que promete revelar um mundo onde amor, compaixão e paz não são somente sonhos a serem sonhados, mas sim vivências palpáveis a serem desfrutadas e festejadas por todos os lados. Ao expressar sua vocação e intenção, os eleitos se transformam em escultores de um universo onde cada indivíduo é encorajado a descobrir e irradiar sua própria luminosidade sem receios ou amarras. Assim, atuam como faíscas em um incêndio de mudanças que favorecem cada ser humano, enquanto simultaneamente tornam a trama da humanidade ainda mais rica. No fundo do coração, é pela dedicação sem medidas e pela firmeza de propósito que os eleitos seguem acendendo a chama da união e do afeto, uma luz que atravessa todas as barreiras, sejam elas de cultura, de classe ou de crença. Esse é o autêntico presente deixado pelos selecionados, uma existência dançando em plena sintonia com o cosmos, espelhando a chama celestial em cada ideia, fala e atitude.